Página 134, atividade que eu passei. Gente, vocês viram lá no grupo. Desliga os microfones, está dando interferência. Vocês viram lá no grupo que eu pedi a gramática, né? Mas primeiro a gente vai terminar, vai fazer a correção sobre aí o que a gente estudou, sobre o ditongo, o tritongo e o hiato, que nós estudamos lá na aula passada. Depois de terminar isso aqui, oi. A gente vai começar com gramática ou com português? Um livro, meu amor. Um livro, viu? Qual dos dois? O livro de português. Tá certo. Certo? E depois, se der tempo, a gente vai usar a gramática hoje. Se não der tempo, amanhã não preciso nem vocês ficarem com o livro, tá certo? Só com a gramática, ok? Ok. Então, hoje a gente vai precisar do livro para terminar o capítulo 3. Aí, terminado o capítulo 3 do livro, a gente passa para o capítulo 3 da gramática. Se não der tempo a gente iniciar hoje com a gramática, amanhã não precisa do livro. Precisa apenas da gramática. Vamos lá, iniciar a correção, tá certo? Eu vou ver aqui no chat. Já vou pedir aqui alguém para ler aí esse pequeno textinho que tem na página 133, o tênis novo do sapo, que é sobre isso que, que a atividade vai perguntar, as questões. Maria Clara. Oi, tia. Oi, amor. Página 133. Eu estou vendo aqui no chat agora. Deixa já para todo mundo ler. Tá pedindo. Posso começar? Pode, Maria Clara. O tênis novo do sapo. O sapo estava assistindo a TV uma tarde quando viu um comercial de tênis próprios para andar de skate. Continua? Continua. Pode ler o texto todo. O sujeito do comercial calçava o tênis, fazia um 370 kickflip no meio-fio, um faquiole por cima de uma lixeira e um nose grind virado para o pôr do sol. O sapo foi correndo comprar o tênis, calçou, amarrou e subiu no skate. Tentou o 360 kickflip e se deu mal. Tentou o faquiole e se derrubou na lixeira. Tentou o nose grind e deu com a cara no chão. O gato a toda em seu skate e o ajudou a se levantar. Que tênis legal, cara, disse o gato. Valeu, disse o sapo. Moral. Todo mundo sabe que sapos não andam de skate, mas o que é mais triste é que eles acreditam em tudo o que vem na TV. Muito bem. Então, o texto aí fala sobre uma historinha de um sapo que viu na TV um tênis, né? Que com esse tênis o personagem lá do comercial conseguia fazer tudo no skate. Então, o sapo correu e foi comprar o mesmo tênis. Quando ele tentou fazer as manobras no skate, ele se deu mal. Ele caiu na lixeira, se esborrachou no chão. Então, a moral do texto é o quê? Que nem tudo que a gente vê na internet, vê em propagandas, né, é verdade, tá certo? Então, o Gabriel vai ler a primeira questão, o Pedro vai ler a segunda questão, Maiane, terceira questão, Taima, quarta questão, tá certo? Depois, quinta questão, Ângelo, e depois a gente vê quem mais vai ler. Então, podem começar, tá? Sem parar. Quando terminar o próximo já lê. Gabriel? No gênero textual, fábula, alguns personagens apresentam condutos inadequados, as quais devem ser reprimidas e modificadas ou alterna para tal modificação. Corre na normal de acordo com o texto
o tênis novo do sapo e sua moral, marque a opção incorreta. Eu marquei a C. Então, vocês tinham que marcar aí a opção incorreta. Qual é Eu a marquei única a C. opção? Pronto. Opção C. Opção Vocês C. podem... Todo mundo marcou a opção C. Vamos analisar. Eu marquei. No último, coloquem a resposta no chat, tá certo? Pessoal, melhor. No último, vamos observar assim. No último diálogo entre o gato e o sapo, percebe-se nitidamente que o objetivo deste foi alcançado, fazer com que todas as pessoas notassem o belo tênis que adquirira. Na letra E, que vocês deveriam marcar, diz assim: o tênis para o sapo é símbolo de uma tendência comportamental que ele deseja para a sua vida. Então, pessoal, a resposta incorreta aí seria a letra E, tá certo? Porque o gato era o personagem lá que estava demonstrando o tênis lá, fazendo as manobras com o tênis. É como se ele fosse o ator que estava lá fazendo a propaganda. Então, ele realmente queria que as pessoas comprassem o tênis, tá certo? Quando tem propaganda na TV de qualquer marca, qual é o intuito daquela propaganda? É que que as pessoas vejam aquela propaganda e queiram muito comprar aquele produto, tá certo? Então, a C estaria correta. A incorreta é a letra E, ok? Pedro, segunda questão. Sou eu, tia? Sim, o Pedro, Marcelo. Certo. 2. O espaço onde se passa a narrativa não aparece claramente no texto, mas podemos deduzir que os fatos aconteceram primeiro na floresta, depois numa casa e por último na casa do gato, primeiro numa casa, depois numa loja e por último na rua, primeiro na casa do sapo, depois na casa do gato e por último na casa do sujeito do comercial, primeiro numa loja, depois na casa do gato e por último na rua. Qual opção vocês marcaram? Opção C. Primeiro numa casa, Marquei a opção depois C. numa loja e por último na rua. Opção C. Exatamente. Opção C. Primeiro passo, na casa, né, do sapo. Depois ele vai comprar o tênis em uma loja e depois ele vai treinar na rua. Então, é a opção C. Tá certo? Maiane, terceira questão. O gato veio à toa em seu skate e o ajudou a se levantar. A atitude do gato demonstra A. Indiferença, B. Sinceridade, C. Hipocrisia, D. Inveja, E. Solidariedade. Eu marquei Eu marquei a solidariedade. Está correto. Quando o gato ajuda o sapo, ele está dando um exemplo de solidariedade, tá certo? Letra E. Muito bem. Taimon. Quarta Vou questão. comentar. Aqui, desculpa. Na oração, valeu, disse o sapo. A palavra sublinhada deve ser entendida como obrigado. Opção B. Isso. Quando a gente diz assim, valeu, é porque a gente quer dizer o quê? Obrigado. Então, pegamos Tia. a opção B. Oi. Às vezes o valeu pode ser como um tipo de... Não sei, para alguns pode ser uma forma errada de dizer obrigado. Não é que seja uma forma errada. O valeu é como se fosse uma gíria, tá certo, Taimon? Então, por exemplo, na fala, a gente pode usar o valeu, muito sem problema. Agora, numa redação, no texto formal, por exemplo, a gente não vai usar o valeu, a gente vai usar o obrigado, ok? Aí, nesse texto, ele usa o valeu, por quê? Porque é como se fosse uma conversa informal, tá certo? Certo. Miguel, pode ler a quinta, Miguel? Posso, tia?
Pronto. O fato de o sujeito do comercial saber realizar as manobras radicais com o skate e o sapo não estabelecer entre eles uma relação de. Eu marquei a C. Pronto, vamos lá. Observar. O gato, né, e o sapo aí. O gato era o cara do comercial. E o sapo foi quem foi lá comprar o tênis porque viu no comercial. Então, quando o gato ajuda o sapo, o que é que a gente pode perceber e o que é que não se estabelece entre eles? Simetria é como se eles fossem parecidos, tá certo? Não tivesse diferença entre eles. Exclusão o gato excluiu o sapo em algum momento? Ou ele ajudou o Não, sapo? ele ajudou. Ele ajudou. Então, aí não acontece a exclusão, tá certo? Vocês tinham que marcar o que não aconteceu entre eles. O que não aconteceu foi a exclusão. Mesmo o gato sendo lá famoso do comercial, ele não excluiu o sapo. Pelo contrário, ele ajudou o sapo, tá certo? Então, vocês vão marcar a letra B. Exclusão. Ok. Quem é que está usando esse codinome Tiago 13? Pediu para ler. Tia, Tiago 13 é a Maria Luísa. Pronto, Maria Luísa, pode ler a sexta questão, por favor? Assinale as alternativas a seguir e assinale apenas a verdadeira. Sujeito, ditongo nasal. Tia, Oi. dá licença? Você podia repetir assim, porque o Wi-Fi daqui caiu daqui de casa. Você podia repetir assim? É a letra B, amor. Pode ler, Maria Luísa. B. Viu, hiato. Fazia ditongo oral. Meio, tritongo e esborrachou-se. Ditongo oral crescente. Pronto, pessoal. Vocês tinham que marcar aí apenas a verdadeira. Só tem uma a opção aí que está correta. Qual seria? Eu marquei a opção C, fazia ditongo oral. Eu marquei a opção D, meio, tritongo. Vocês tinham que Eu marquei marcar C. a verdadeira. Simon, meio não é por quê? Eu vou explicar. Meio. Saiu, bota Observe aí. aí. A resposta certa da sexta é a letra C, tá certo? Eu vou explicar porque aqui meio não é um tritongo, tá certo? Vocês sabem que o tritongo são 3 vogais, juntas, sendo que a semivogal, a vogal e outra semivogal, que não se separam. Porque é que meio não é tritongo, mesmo tendo 3 vogais. Porque quando eu separo a palavra meio, as 3 vogais se separam, tá certo? O E fica na vogal ME e fica junto só o I e o O. Para uma palavra ser tritongo, não basta simplesmente ter 3 vogais juntas. Essas vogais não podem se separar de forma nenhuma. Ok? Então a resposta certa é a letra C. Ok, pessoal? Tia, eu também, agora que eu percebi que ela também não é tritongo, porque ela não está na sequência que deve ser, que é semivogal, vogal e semivogal. Ela também não está Exatamente, Simon. Quando não está nessa sequência, normalmente vai se separar, tá certo? Samantha? A resposta é a Pode C, né? Isso. Samantha, pode ler a sétima. Sobre a palavra lixeira, assinale a alternativa correta. A. É polissílaba. B. Possui ditongo. C. Possui um hiato. D. Tem 2 sílabas. É oxítona.
Pronto, sobre a palavra lixeira. O que é correto afirmar, pessoal? Possui um ditongo. Opção B. Exatamente. A sétima questão, a opção B. Porque vamos aí analisar. Obrigada, Pedro Maciel e Miguel. Está aí, pessoal, a resposta. Por que é que ela não é uma polissílaba? Porque ela só tem 3 sílabas, tá certo? Não possui um hiato porque as vogais não se separam. Ela tem 3 sílabas e não 2. E ela não é oxítona. Ela é paroxítona. Então, a resposta correta é a resposta B, tá certo? Vocês tinham que marcar a opção correta. João Vitor, tinha pedido para ler, João Vitor? Se eu não me engano, tinha sido João Vitor. Sim. Pronto. Leia aí para mim, João Vitor, na página 136, essa primeira questão. E a polissílaba é quando ela... Quando ela tem 4 ou mais sílabas. Certo. Falhou a minha memória agora. É porque, às vezes, a gente esquece. Monossílaba é quando tem uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3. E polissílaba, quando tem 4 ou mais. Mas, Oi, amor. Eu não mandei para a senhora esta atividade. Quando acabar a aula, eu vou mandar. Ok, tá certo. Pronto. João Vitor, pode ler a primeira. Neste capítulo, conhecemos mais um gênero textual, marcado pela predominância do tipo textual narrativo. As lendas, como vimos, uma das características temáticas mais marcantes das lendas é o Ocorrência. correto de um fato sobrenatural. Isso é um acontecimento fantástico, como a transformação das lágrimas da Índia Potira em diamantes nas lendas. Portanto, o real é fantasia. Se misturam, podemos perceber esta mistura em diferentes situações comunicativas nas quais o teor mágico parece se tornar real. Pensando nisso, leia a notícia a seguir, publicada no site do jornal O Globo, analisando especialmente o emprego da palavra lenda na manchete. Obrigada, João Vitor. Essa questão que o João Vitor leu. Que vocês estudaram nesse capítulo, né, que está chegando ao fim, a lenda, o gênero lenda, que tem como principal característica a fantasia se misturando com o que é real. Como, por exemplo, aconteceu no texto que a gente leu sobre as lágrimas de Potira, né, que se transformaram em diamantes. O que é que qual é a proposta dessa atividade? É você prestar atenção na manchete dessa notícia aí que saiu no jornal O Globo, prestando atenção no emprego da palavra lenda nessa manchete, tá certo? Prestem atenção, acompanhem aí a manchete comigo. A manchete diz assim: morre lenda da NASA, o astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua. Preste atenção no emprego dessa palavra lenda, nesse contexto, tá certo? Morre lenda da NASA, astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua.
John Young tinha 87 anos e era conhecido pelas tiradas bem-humoradas por O Globo em 6 de janeiro de 2018, às 18 horas e 9 minutos, tá certo? A imagem aí do astronauta, né, que morreu. John Young teve uma carreira de mais de 4 décadas na NASA. Washington. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young, o único a ir ao espaço a bordo da aeronave de 3 programas, Gemini, Apollo e Space. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. Era considerado uma lenda, entre aspas, e muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos, 42 dos quais dedicados à sua carreira na NASA, a agência especial dos Estados Unidos. A NASA confirmou a morte de Young pelo Twitter neste sábado. Estamos tristes com a perda do astronauta John Young, que tinha 87 anos. Young voou 2 vezes para a Lua, andou em sua superfície e voou na primeira missão do Space Shuttle. Ele foi ao espaço 6 vezes nos programas Gemini, Apollo e Space Shuttle. A agência divulgou uma declaração de seu presidente Robert Lightfoot em memória do astronauta, descrevendo como pioneiro, alguém que sempre esteve na vanguarda da exploração espacial humana. Hoje, a NASA e o mundo perderam um pioneiro. A longa carreira do astronauta John Young abrangeu 3 gerações de voo espacial, destacou a nota oficial. John foi um desses grupos de primeiros pioneiros espaciais, cuja bravura e compromisso provocaram as primeiras grandes conquistas do nosso país no espaço. Mas, não contente com isso, suas contribuições práticas continuaram muito depois do último de seus 6 voos espaciais, um recorde mundial no momento da sua aposentadoria do cockpit. Continuou o texto. O comunicado finaliza definindo Young como o astronauta dos astronautas. John Young estava na vanguarda da exploração espacial humana, com seu equilíbrio, talento e tenacidade. Ele era, de todos os modos, o astronauta dos astronautas. Vamos sentir falta dele, escreveu o presidente da NASA. Pessoal, nós estávamos estudando esse capítulo sobre a lenda. Todo o capítulo do... Tia, com licença, tia. Pode falar. Não, nada, me enganei. Desculpa. Tudo bem. Todos os capítulos do livro de vocês sempre terminam com essa parte amarela, que traz um texto e algumas questões sobre o gênero ou alguma coisa sobre o gênero. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, pessoal, é uma lenda? É considerado? Não, senhora, tia. Eu posso dizer o que eu acho? Pode. Na verdade, o que é isso? Muitos utilizam lenda como uma espécie de alguém corajoso, alguém assim que fez coisas muito, muito importantes, muito marcantes. Coisas importantes para a história. É alguém que fez algo muito marcante na história. Exatamente. Muito bem. Então, vocês já entenderam. Isso. Vocês já entenderam aí o motivo de esse texto estar nesse capítulo que fala sobre a lenda. Não é uma lenda. É uma manchete de jornal, na verdade. Ok? Então, mas é como o Tainho falou. Essa lenda aí, esse termo lenda, é usado para falar de pessoas que fizeram história, né? Que nem esse astronauta. Oi, amor. Isso seria meio que uma biografia da vida dele, né? Na verdade, é uma fala sobre a vida dele também, né? Sobre as coisas importantes que aconteceram na vida dele. Mas isso aqui é uma notícia, tá certo? Que saiu no jornal O Globo sobre a morte dele. Aí, como eles estavam falando, né, que ele morreu, aproveitou, Letícia, para falar também um pouco da vida dele e de como ele foi importante, entendeu? Mas é uma notícia
que saiu no jornal O Globo sobre a morte desse astronauta que foi muito importante para a Tia, história do mundo todo. Oi, Tio, o Tomé entrou. mas a minha aula só acaba 2h20, amor. Oxe, é adiantado de tomar. Certo? não. Pronto, silêncio. Então, entenderam essa parte aí, né? Não fala de uma lenda, mas vocês vão observar o termo lenda usado, né, nesse texto que vocês já explicaram muito bem o porquê que foi usado. Aí, na questão 2, na página 138, eu gostaria que alguém lesse para mim. Quem pode ler? Eu. Pode ler. Questão 2. Vamos, pessoal. Taimon, que pediu para ler, ou foi a Maiane? Eu, tia. Pode ler. Questão número 2. A manchete de uma notícia deve ser criada tendo em visão dois objetos principais. Primeiro, resumir o conteúdo da notícia para atingir essas profissionais. O jornalista pode utilizar diversos recursos comunicativos. Entre esses recursos, destacam-se a seleção vocabular, que consiste basicamente na escolha das palavras mais adequadas para se atingir o objetivo comunicativo. Sabemos disso. Responda as questões abaixo. Pronto. A. Por que o jornalista escolheu a palavra lenda para construir a manchete? O Gabriel leu aí que a manchete de uma notícia tem dois objetivos. Primeiro, resumir o conteúdo e, segundo, chamar a atenção do interlocutor. Ou seja, na manchete, ela resume o que vai ser dito na notícia e ela serve também para chamar a atenção de quem vai ler aquela notícia. Então, por que vocês acham que o autor dessa notícia escolheu usar a palavra lenda para falar? Para chamar a atenção do interlocutor? Para chamar a atenção do interlocutor, mas, correto, Caio, mas por que ele usou a palavra lenda para chamar a atenção? Ele poderia ter usado qualquer outra palavra, mas por que ele escolheu a palavra lenda? Por ter marcado um acontecimento da história feito por ele, que foi ir à Lua. Porque lenda, né, é como se fosse uma coisa fantástica. Então, foi para falar sobre isso, tá certo? Ele usou essa palavra porque o homem aí ao qual ele se referiu, né, o astronauta, foi um homem muito importante para o mundo inteiro. Tia, nós vamos fazer essas 2 páginas aqui em sala. Sim. Tia, Oh, posso falar minha opinião sobre por que chamaram ele de lenda? pode falar. Foi por causa que lenda é considerada uma coisa que não existe, né? Aí ele fez coisas que ninguém jamais tem feito. Aí meio que é difícil de acreditar quando se fala. Exatamente, Gabriel, porque ele foi o homem que pisou na Lua, né? Diz aí no texto que ele pisou na Lua, ele dançou na Lua, então ele fez coisas que outras pessoas não fizeram. É exatamente por isso que o autor chama ele de lenda, né? Porque lenda é uma coisa fantástica. Tia, o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. Amor, não sei te responder o nome dele, tá certo? Mas eu posso Foi o pesquisar. Neil Armstrong, está no livro de ciência, na primeira página. Pronto, vamos aí para a opção B. Por que o astronauta é identificado na manchete como uma lenda? O que é que faz Eu posso dele? dizer a minha? 2 vezes na Lua? Exatamente. Exatamente. Quem respondeu foi o Caio, né?
Tia, eu posso Pode falar ser. nisso? Pode, Maiane. Porque ele foi o homem que fez coisas que nem outras pessoas fizeram. Que, ou seja, ele pisou na lua, dançou na lua, e etc. Exatamente, porque ele foi o homem que pisou 2 vezes na lua. Porque por fazer algo que ninguém faria. Ele Ninguém já pisou. Vocês podem colocar assim, porque ele pisou 2 vezes na lua, certo? Fez coisas que outras pessoas não fizeram. Na letra C, Eu posso botar assim, porque ele pousou na lua 2 vezes. Posso? exatamente, pode sim. C, porque a palavra lenda foi empregada entre aspas, pessoal. Porque aí que Porque, na verdade, não é uma lenda totalmente. É só uma afirmativa que eles dizem que é uma lenda. Isso. isso, porque a palavra lenda aí, ela está sendo usada fora do contexto habitual que ela é usada, tá certo? Porque a lenda a gente já viu que é um gênero textual, a gente estudou nesse capítulo. Então, por que é que ele usa as aspas? Porque está sendo usada fora do contexto habitual, certo? Entenderam? Entendemos. Ótimo. Na letra D diz assim: cite ao menos 4 personagens reais que você identifica como lendas. Essa resposta aí é pessoal. Você tem que colocar 4 pessoas que para você são lendas e explicar por que é que você acha que essas pessoas são verdadeiras lendas na sua opinião. Certo? Então você vai colocar aí as 4 pessoas que você considera, né, que você admira, que você considera que são pessoas muito importantes e explicar por que é que você acha isso. pode Ok, dar, pessoal? pode dar só um pouquinho só para podermos responder? Pode responder, Taima. Quem quiser responder também pode. Pode falar, Taima, sua resposta. O que você acha? Estou escrevendo, tia. A senhora já passou essas páginas, tia? Pode falar no microfone, amor. Não, a gente tá fazendo agora, viu? Tia, eu fiz a minha. Não, eu não quero falar, e eu fiz. Eu já fiz um nome aqui. Só dizer no microfone. Quem vocês acham? Já que vocês ainda não fizeram, pode dizer pelo menos uma figura que vocês acham importante. Bom, eu escrevi aqui Michael Jordan, também conhecido como a lenda do basquete, que foi um grande jogador na década de 90, mas que agora já está aposentado. Exatamente. Então, é a sua opinião, Taima. Não é obrigado a ser a opinião de outra pessoa, mas muito interessante. Precisam ser mais 3, né? Não é, tio? Isso. Então aí a resposta é pessoal, fica a critério, tá certo? Você pode colocar as 4 figuras que você admira. Certo? Vamos lá, à próxima pergunta, que é a terceira questão. Leia com atenção os trechos do lead reproduzidos a seguir. 1. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young. 2. O único a ir ao espaço a bordo da aeronave de 3 programas. 3. Ele caminhou e dançou na Lua 2 vezes. 4. Muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. E 5. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos. Qual desses trechos o jornalista utilizou para justificar a identificação do astronauta como uma lenda? Professora, eu acho que a 3, a 4 e a 5 tá certo. Só que nas respostas só tem 2. Na verdade, Caio, todas as respostas aí, todas as opções são corretas, tá certo? Mas o que é que a questão está pedindo para vocês marcarem? Aquela que fala o porquê que ele utilizou o termo lenda. Qual é as 2 que justificam esse termo usado, lenda?
Exatamente. Yasmin e Samantha. É a 2 e a 3. Letra B. Tá certo? Está correto. Ok? Quarta questão. Que veículo de comunicação a NASA utilizou para noticiar a morte de John Young? Por que razão esse veículo foi escolhido? Eles escolheram uma rede social para anunciar a morte de John Young. Qual foi a rede social que eles escolheram, pessoal? No texto fala. O jornal? Alguém lembra? O jornal, o Globo, deu uma notícia, Maiane, mas a NASA usou uma rede social para notificar. Qual foi? O Twitter, tio. Twitter. Sim, exatamente. Eles usaram o Twitter. E por que é que vocês acham que eles escolheram essa rede social para notificar isso? Porque muitas pessoas usam Porque muitas Twitter. pessoas usam. Muito bem, Caio. E Gabriel, né, que falou? Porque o Twitter é uma rede social que o mundo inteiro, que pessoas do mundo inteiro utilizam. Então, provavelmente, por isso, a NASA escolheu essa rede social, né? Que é o Twitter. Aí, pessoal, amanhã nós não vamos precisar do livro, tá certo? Só da gramática. Faltam 2 minutinhos, eu acho que dá tempo a gente terminar de corrigir isso aqui, de responder isso aqui, tá certo? Para terminar o capítulo 3. E nós entramos no capítulo 3 da gramática. Questão número 1. Outro emprego curioso da palavra lenda ocorre no anúncio abaixo. Analise. Olha aí o que é que tá. Vocês têm que analisar esse anúncio aí. O Z da questão. E vocês leiam, observem essa imagem, tá certo? E as informações que é trazida nesse quadro branco para vocês. Você está prestes a ter uma experiência sensorial espetacular. Ficar frente a frente com o Nissan 350Z, um dos mais cobiçados e desejados cupês esportivos do mundo. Esse verdadeiro mito da indústria automobilística esportiva estará em exposição para que você possa vê-lo, bem de pertinho, levando assim seus 5 sentidos ao limite. Não deixe de conhecer essa lenda sobre 4 rodas. Será um momento único. Falta 1 minuto aí para encerrar a aula, mas eu queria que vocês me dissessem, nesse caso aqui, por que é que foi usado, pessoal, o termo lenda, nesse caso? Foi usado no termo lá do astronauta, e agora, nesse ponto, o que é usado? Porque, tipo, é um carro que muitas pessoas querem, só que nem todas conseguem. E por atingir uma velocidade que ninguém pensaria que seria capaz de atingir. Isso mesmo, pessoal. É um não carro vai ter- muito alto, com um grande valor. Exatamente. Pessoal, acabou o nosso tempo, então não vai ter atividade para casa, e amanhã todo mundo com gramática, tá certo? Um beijo, tchau. É para mandar a foto dessa atividade? É sim, viu? Uhum. Tia, e essa página 39, tia? A gente